Então tá, gente. Boa tarde, novamente, paz no coração, energias positivas, muita luz, namastê. Deus abençoe, salve Deus de vocês. Vamos dar continuidade então aos nossos estudos, tá? Bloco 1, origem da Umbanda. Hoje a gente vai falar um pouco do Arumbandã, suas origens, o que é, o que representa. É claro que a gente vai falar um pouquinho do Arumbandã, porque o Arumbandã é um vocábulo sagrado pouco conhecido, poucas pessoas conhecem esse vocábulo sagrado Arumbandã, o que ele representa, digamos assim, a penetrância, né, do Arumbandã, até onde ele vai, como ele se manifesta a nível espiritual e a nível material e a nível cósmico, tá? O que é esse Arumbandã? A gente vai falar um pouquinho dele só hoje, tá? Vamos lá, o Arumbandã. Aqui a gente vai fazer um rápido retrospecto do que foi o nosso encontro passado, tá? E aqui a gente vai falar de uma maneira mais técnica do que representa o Arumbandã, tá? Muito bem. Nós falamos aqui para você semana passada que o planeta Terra, esse círculo vermelho aqui representa o nosso planeta Terra, tá? A nossa esfera. Ele foi um fragmento do nosso Sol, tecnicamente chama-se bólido, tá? Um fragmento do nosso Sol. Ele era uma massa ígnea de vapores sulfurosos, ou seja, basicamente a atmosfera, ar e fogo. É o que era o nosso planeta há aproximadamente 5 bilhões de anos atrás, tá? E a mesma idade que o nosso Sol, tá? 4, 5 bilhões. O primeiro bloco a emergir depois de muita chuva, a criação dos oceanos, tá? Que foi a parte hídrica do planeta, ou a hidrosfera, que veio depois. Atmosfera primeiro, existe até hoje. Hidrosfera é a parte aquática. E depois vem a litosfera, que é a parte telúrica, as terras. E nós falamos aqui que o primeiro bloco a emergir das profundezas do oceano foi onde se encontra o Planalto Central Brasileiro. Tá? Isso ainda é uma mística, há muita discussão em cima disso, mas nós temos livros. Eu semana que vem eu já vou, acho que já está até pronto ali, já dá para passar para a biblioteca, só tem que catalogar. O livro Amerríqua, tá? O livro do estudante, do historiador, faz parte do irmão da Rosa Cruz, tá? De Viaga, e já li o livro, fantástico, e fala muito da questão das Américas, povo americano, povo das Américas, os incas, os maias, os toltecas, principalmente os tupis, né? Os tupis guaranis, por exemplo. Muito bem. Primeiro bloco telúrico a emergir foi o chamado como os nossos antigos patriarcas, os primeiros ancestrais ilustres, tá? Que pisaram nesse bloco aqui, que vieram através de Vimanas. Por isso que nessa época, para ser inteligente, não poderia ser antropófago, né? Não poderia ser um homem, digamos assim, primitivo. Tá? Teria que ser já um homem inteligente. Só pode ser com nave espacial. Só pode ser um ET, só pode ser um outro. Então, o primeiro bloco a receber os primeiros irmãos em suas naves, que são chamadas Vimanas, foi onde eles batizaram com o nome de Brasil. Tá? As primeiras Vimanas trazendo o que? Nesse bloco, o chamado conhecimento Uno. Esse conhecimento Uno, também conhecido como o Arumbandã. O Arumbandã significa conjunto de leis divinas. Conjunto de leis divinas. Conjunto de leis divinas. Um conjunto. Não é apenas uma lei. A lei da reencarnação é um conjunto? A lei da reencarnação é apenas uma lei, que faz parte do conjunto. Tá? Isso tudo a Arumbandã é que organiza. A lei da reencarnação, lei do karma, lei do crescimento dos corpos, a parte da genética, tudo está inserido dentro do contexto da ideia desse vocábulo sagrado do Arumbandã. A formação, nessa época aqui, houve a formação do tronco tupi, que foram os primeiros a velarem a tradição cósmica. Tradição cósmica também é chamada de Arumbandã. Então, conhecimento uno, tradição cósmica, significa
a Rumbanda. Tá? Então, os primeiros seres inteligentes a receber, a administrar, a organizar o conhecimento Arumbandã, o conhecimento Uno, ou a grande tradição cósmica no planeta Terra, foi nesse bloco, no Baratzil, através do tronco Tupi. Era apenas Tupi. É só um termo, tá? Esses seres não eram índios. Não eram índios. Isso é uma grande confusão. Era de Vênus. Muito. É, né? Não, porque eu li o livro Baratzil. Sírios, Vênus, Muito de Vênus. mas seres inteligentes. Sim, não Eles era... que já uma moral. Inteligentes não. Do outro lado também, Conhecimento. na verdade, com a moralidade já desenvolvida. Moralidade desenvolvida. Tá? Muito bem. Esse tronco tupi, por exemplo, dentro do Arumbandã, eles realizavam cultos sagrados dessa tradição una. O chamado culto Kaha-Iari, que significa potência da natureza, que sintetizavam o magnetismo, os medicamentos. Então, tudo isso que a nossa medicina hoje busca, a nossa ciência, tudo já era conhecimento desses pontos. Tá? Então, esse culto Kaha-Iari é um termo Abayenga, que foi a primeira língua falada, a primeira língua trazida a esses primeiros povos, foi chamado Abayenga. Tá? E também um culto chamado Guayu, que é um ritual superior e puro, que eram evocações aos grandes Hanga, que são os senhores da luz. Nós temos um mantra aqui dentro que a gente recita aqui, vê que esse termo aqui já é muito antigo. Hanga, são os senhores da luz. Esse é um mantra que era recitado já nessa época. É muito antigo. Por isso que ele tem um poder vibratório muito forte. O cara que não sentir uma vibração diferente no mantra que não tem, é porque o cara é muito pesado. O cara tem que estar muito desequilibrado. Porque ele provoca alguma coisa no ser que o cara não sabe explicar o que é. Mas ele vem lá de dentro. Por quê? Ele está associado ao mantra. Ele é um, digamos assim, um mantra de evocação aos senhores da luz. Tá? Que nessa época chamavam de ritual superior e puro, ou Guayu. Tá? Ok, pessoal? Só fazendo um retrospecto. Mais tarde, outros blocos começaram a emergir também, formando um grande bloco único, tá? Unificado do planeta, que se chamava Pangeia, que chamamos de Gondwana, ou, para nós mais fácil, Lemúria. Lemúria é isso aqui, ó. Todos os continentes, um só. O continente americano, a Oceania, tá tudo aqui, ó. Tudo é assim. O nosso planeta, geologicamente falando, ele é um bloco único. Depois é que começou a ocorrer, digamos, a divisão. América do Norte, América do Sul, Ásia, Oceania, Europa, África. Tudo no início era Lemúria. Só que antes da Lemúria, uma pequena partezinha aqui, Planalto Central Brasileiro. Tá? Só que o que acontece? Tá, mas só um pouquinho. Se foi a única terra a receber os irmãos de fora, aí a coisa continuou. Aqui, à medida que os blocos foram emergindo, outros nada. Por isso da diferença das nossas raças. Por isso que ninguém explica o amarelo, o branco, o vermelho. Foram esses seres que vieram de fora. E esses seres, os troncos tupi, eles tinham um pigmento em sua cor chamado pigmento vermelho. Eles eram conhecidos como uma raça vermelha. Então a primeira raça a pisar em solo mundial foi a raça vermelha. Aí veio a questão da lenda, quando Moisés, lá na Gênesis, disse: o homem veio do barro. Ele expressou isso, quando ele falou isso, de uma maneira simbólica, foi para expressar o barro que floresce. É por isso que Moisés, lá na Gênesis, o homem veio do barro, o vermelho, Adão. Todo mundo acha que, quando a gente vê nos filmes, o Adão é branco, né? Engraçado, que o Adão não é vermelho, né? Se Moisés diz que o homem veio do barro, e era uma simbologia de Moisés. Moisés tinha conhecimento disso aí. Ah, porque ele era um iniciado. Moisés era um iniciado. Por Jetro. Jetro, não sei se vocês sabem, foi uma das encarnações de Ramatiz. Só isso. Ah? E o nome iniciático de Moisés, Assacir. Assacir.
Vamos iniciar aqui. Muito bem. Mais tarde, então, no bloco único, ocorreu a cisão do tronco tupi. Cisão. Por quê? Porque continuaram aportando no planeta seres de fora. Só que seres de polaridade do braço esquerdo. Negativo. Esses, os primeiros, eram de polaridade. Eu não vou chamar de bem ou mal. Eu tenho pavor de chamar de bem ou mal. Isso é um dualismo ridículo. A gente estuda porque a gente sabe que não existe dualidade. Isso tudo foi programado pelos engenheiros, pelo comando do projeto Terra. O comando do projeto Terra já estava no astral aqui, já programou tudo. Nenhum ET, nenhuma Vimana aportou de graça. Tudo foi planejado. Tudo foi arquitetado. Só que vieram outros, com outros conhecimentos. Só que eles não eram de moralidade boa, eles eram só de inteligência. Eles eram da esquerda. Só que vieram trazendo conhecimento. Tá? E a coisa continuou. Aí o que aconteceu? Lógico, houve um choque entre os da esquerda e os da direita. Houve então a cisão do tronco tupi. A primeira cisão da primeira raça, que é a raça negra. Surgiu assim os Tupinambás e os Tupi-Guarani. E os seus rituais, os seus cultos eram outros. Tá? Os Tupinambás guardaram a tradição em solo pátrio, guardaram a tradição do Arrumbandã, em sua pureza, permaneceram em solo brasileiro. Os Tupi-Guarani migraram. Tá? Saíram e levaram o conhecimento deturpado a todos os continentes. Tá? Eles tinham outros cultos. Eles cultuavam, por exemplo, a chamado culto à natureza, culto ao natural, culto ao material. Os Tupinambás eram um culto ao espiritual. Porque o Arrumbandã, ele é um conjunto de leis de Deus. Então, tu aprende tanto o lado espiritual como o lado material. Só que os Tupi-Guaranis, eles quiseram ficar só no material. Os Tupinambás não. Eles guardaram essa tradição. Permaneceram em solo pátrio até desencarnar. O último desses grandes ancestrais. Tá? Os Tupinambás tinham um culto muito bonito chamado culto ao sol, que representava o sol, espiritualidade, né? Os Tupi-Guaranis era o culto à lua. Culto à lua. A lua significava materialidade. Então, a história é muito mais ampla do que isso, mas eu não vou falar aqui, porque senão vai faltar tempo. Mas é muito bonito tu estudar isso tudo, né? Verificar. A gente está aprendendo a nossa história, né? A gente está aprendendo a nossa história. Ó, os Tupinambás, a ordem dos Tembetás. Os Tupi-Guaranis, ordem de Muiraquitã. Tá? Mais tarde, no Egito, vocês podem ver que cor é a pele dos egípcios. Eles eram o quê? Povos provenientes da imigração, tá? Imigrar, sair, né? Imigrar, né? Dos Tupi-Guaranis. Só que não eram os únicos. Não eram os únicos. E a coisa continua apontando. A raça negra, por exemplo, são seres. E são estas que aportaram diretamente naquele continente onde o asiático é o amarelo. Não tem como. Como é que vai explicar a cor da pele, né? Não tem como. É que hoje que é branco e amanhã é amarelo. Não tem explicação. É só Vimana chegando, aportando. Cada raça com o seu pigmento, cada raça com o seu conhecimento, com a sua interpretação, né, diferenciada. Tá? E assim a coisa vai. Por exemplo, na ordem, no Egito, quando o último Tupi-Guarani desencarnou, o que ocorreu depois? Quis comando do Projeto Terra, que a gente chama de grandes espíritos ancestrais, que esses Tupinambás que guardaram a sua tradição reencarnassem ao longo do planeta, começaram a reencarnar, levando através do seu sacerdócio esse conhecimento único. E no Egito formou-se o quê? A ordem de Osíris. O que é Osíris para o Egito? O egípcio, né? É o sol. Mas tem um porém. Também tinha os remanescentes dos Tupi-Guaranis. Era a ordem de Isis. Isis era o quê? A lua. Então tem tudo isso são derivações. E oi? É uma balança. É uma balança. E a coisa aí vai, tá, pessoal? A coisa aí vai. Muito bem. Muito bem. Sintetizando a Umbanda. Tá? Eram conhecedores da religião,
entendiam a filosofia, aplicavam lá e executavam, né, as artes. Então, basicamente, o Ahumbandã, conjunto de leis divinas. Religião, é a primeira, é o religário, como vai. Filosofia, ciência e artes. Então, essa é a base do Ahumbandã. Tá? Ao longo da história, a tradição una foi velada através de várias ordens superiores e fechadas ao profano, ou ao homem comum. O primeiro termo que foi, digamos assim, que foi mencionado pelo próprio tronco Tupi-Nambá para velar o chamado Ahumbandã, era chamado de Macauã. Tá? Depois, Anauã. Depois, Tuiabaré. Aí depois a coisa foi para o Egito, chamado Itaraô, mais tarde chamado de Tarô. Nunca ouviu falar no Tarô. Aqui é uma educação, né? Não tem nada que ver da mesma maneira. E o povo hebreu também através da Cabala. Então esses são os, digamos, os 5 principais nomes, né, que velaram esse conhecimento único, que hoje para nós é o Ahumbandã. Você vê que a coisa ao longo da história, a coisa ganhou preço, né? E esses seres que desencarnaram, encarnaram não só no Egito, encarnaram, por exemplo, nos caldeus, povo muito avançado. A coisa, digamos, a migração, ela foi a nível terra. Tá? Muito bem. Agora vamos tentar entender um pouco da base, né, do Ahumbandã. Como eu falei para vocês, ou também conhecido como os 4 pilares do conhecimento humano. O Ahumbandã, a base do Ahumbandã, quando a gente vai em base, a gente lembra um bloco de pedra, né? Bloco de pedra é 4 lados, né? Hoje em dia tu não consegue fazer digamos, uma base, uma fundação, uma pedra de 3 lados, né? Com triângulo. Existe pedra triangular? Por exemplo, não, normalmente ele é retangular, né? Ou seja, mas tem 4 lados. Então, normalmente, que tipo de analogia a gente pode fazer do Ahumbandã? Então, o Ahumbandã, ele tem como base 4 lados. O primeiro é a religião, a segunda a filosofia, a terceira é a arte, e a quarta é a arte. Então, a religião, o que significa a religião no Ahumbandã? O que ele te ensina? Já que ele é um conjunto de leis divinas. O que ele expressa? Ele expressa a teogonia. Teogonia, não sei se você sabe, gonia vem de gnose. Gnose é conhecimento. Tel, o que é tel? Deus. Tel é Deus. Tel é Deus. Então, gonia, conhecimento divino. Conhecimento de Deus. Então, a religião, o objetivo da religião é buscar esse conhecimento divino. Que, na verdade, é a nossa origem, né? A nossa origem. O religário, chamado religário, é isso aí. Então, quando tu vê uma religião com muitos dogmas e tal, isso tudo funciona? Claro que funciona. Mas o objetivo principal da religião é isso. É te religar com o sagrado, é te religar com Deus, digamos, com a tua origem divina, a tua essência. Esse é o objetivo da religião. Independente do dogma, independente do ritual, da ritualística, independente do sacerdote, se é padre, se é pastor, se é, não sei, se é um bandista, se é pai de santo, se é espírito, independente de qualquer coisa. Por isso que uma casa espiritualista, quando ela se nega a dizer eu não sou religioso, eu trabalho, como eu já ouvi dizer, olha, o negócio é o seguinte, aqui nós buscamos um aspecto religioso, mas não somos religião. Não disseram nada, né? Falhou, né? Falhou. O cara tá, na verdade, ele está negando a si mesmo, né? Porque ele é religioso. Aspecto religioso é a mesma coisa. Ah, mas eu não sigo dogmas, meu filho, todo mundo tem ritual. Quando a gente fala em dogma, o que é dogma? Dogma é um ritual, cara. Tu não tem um ritual na tua vida? A gente tem que levantar a primeira coisa, fazer a higiene, depois fazer o de jejum, você para trabalhar, né? Isso é um ritual de vida. Negar isso, o universo é ritualístico. Se vocês estudarem o movimento dos planetas em relação ao Sol, vocês vão ver que é uma desordem. É uma ordem na desordem. Que o planeta tem planeta. Vocês acham que o planeta. Vocês acham que o planeta roda, ele gira em torno do Sol de uma forma elíptica?
sem se movimentar. Meu, aquela órbita é assim, cara. E uma órbita entra na outra. E como é que um não encontra o outro e não se explode? É uma loucura, é uma desordem. E tem que ter uma inteligência por trás daquilo ali. Tu achar que aquilo ali é uma casa, afinal é 1 milhão de anos atrasado. Enquanto tu não acreditar nos logos, né? Enquanto tu não acreditar nos Cristos, nos Micaéis, os seres aí que estão administrando isso aí. Muito bem. Conceitos da religação e do retorno do ser ao reino virginal. O que é o reino virginal? É o reino que existe antes do fenômeno do Big Bang. Aquilo que a nossa ciência nem... Aquilo que os nossos instrumentos não conseguem captar. Porque estão numa alta frequência. Frequência virginal. Só que acreditar que existia o nada antes do fenômeno do Big Bang é uma grande bobagem, uma grande bobagem. Mas que não existe. Ah, só existia Deus então. Ah, bom, Deus solitário no mundo. Ele é eterno, ele é um único eterno, né? Desde a, digamos, ele é o uno sem segundo. Ele é o uno, ele é o que é. Não dá para dimensionar para Deus, né? Claro, exatamente. Tá? A segundo pilar é a filosofia que estuda a cosmogonia. Filosofia, a base da filosofia, se vocês forem ver bem, analisar bem, ela estuda a questão do cosmos. Filosofar é isso. É falar de si mesmo, mas com relação ao cosmos. Tá? Ou seja, é uma análise, um raciocínio e especulações sobre a nossa realidade. Isso é filosofar. Ou pelo menos o que deveria ser filosofia, né? Tem muita filosofia por aí que eu não gosto. Principalmente, me vergonha aqui, vai ter que ficar gravado na minha, principalmente a filosofia acadêmica. A verdadeira filosofia é aquela que te eleva a vibrações superiores, a coisas inimagináveis. A verdadeira filosofia é intuitiva. E já disse um filósofo, a intuição é a morte de toda lógica. Fazer filosofia não é raciocinar. Quem raciocina fazendo filosofia não faz filosofia. A verdadeira filosofia é intuitiva. É aquela que tu expressa o verbo, mas ao mesmo tempo o raciocínio não acompanha. É algo só de sensações. Você sente. Você acaba acessando, na verdade, o plano superior. Né? Estudar um taoísmo de Lao Tzu. Você estudar um taoísmo de Lao Tzu, o Lao Tzu, como queira, um grande mestre chinês, é uma coisa absurda. Isso não vou ensinar nunca isso numa faculdade. Porque é muito intuitivo. O Lao Tzu era muito místico. Muito, muito místico. Não se compara a Confúcio. Não se compara a um mero mestre fantástico. Agora que Confúcio foi o cara. Mas é porque Confúcio era mais social. O Lao Tzu não. O Lao Tzu era muito intuitivo. Filosofia pura. A ciência, nós estudamos basicamente a planetogênese. É claro que a ciência também estuda de uma certa forma a cosmogonia, através dos astros. Tá? Mas basicamente para nós aqui, ela nos serve, ela nos dá uma resposta melhor dentro da planetogênese. O que é a planetogênese? Estudo do nosso planeta. Né? A questão da geologia, a antropologia, tudo mais. Tá? O que é a ciência? O que ela serve, esse pilar? Esse pilar serve de explicações e provas sobre a nossa realidade. A ciência que nos dá a prova da nossa realidade. É claro que a ciência, em relação ao cosmos, ela ainda está engateando. Ela não consegue explicar muita coisa em relação ao cosmos. Ela só observa. Mas explicar o porquê é difícil. Mas já a nível planetário, ela já consegue explicar alguma coisa. A questão da nossa genética. Olha o DNA, cara. Os caras já estão estudando o genoma humano. Isso só a ciência. Isso é fantástico. Claro que isso é uma questão biológica, né? Questão planetária, planetogênese. É o nosso envolvimento com ele. Tá? Okay? A arte, praticamente a arte é a antropogênese. Antropo vem de homem, tá? Então a questão nossa, a arte é a questão nossa, pessoal. Formalizou os símbolos e expressões do sentimento. Bonito, né?
A arte, basicamente, nos trouxe a questão do símbolo, da simbologia, tá? E o sentimento expresso. Então, pode ver que, praticamente, a arte, ela trabalha com a questão pessoal, do antropos, do ser humano. Resumindo, a base do Arrumbandã: teogonia, cosmogonia, planetogênese e, ou seja, Deus, universo, planeta e homem. É ou não é um conjunto de meio de tudo? Só que, você pega cada pilar aqui, como é que tu vai conhecer, digamos assim, como é que eu posso formalizar uma pergunta mais ampla, mais concreta? Você pega, por exemplo, um pilar, a ciência, vamos ficar mais fácil, tá? Que nos dá um entendimento melhor sobre a planetogênese. Como é que eu vou conhecer todo o fundamento, todo o conhecimento, toda a gama de conhecimentos que a ciência me traz? Através de que ciência eu vou entender ou que se aproxima do Arrumbandã, do objetivo do Arrumbandã? Que ciência hoje no planeta me ensina ou se relaciona de uma maneira mais pura com o Arrumbandã? Que ciência? A medicina? Qual? Um pouquinho não, né? Pode ir qual? Eu diria assim, 40, 10 anos para cada ano. Só na ciência, não só a ciência. Aí tu pega o quê? Pô, ciência tu tem vários ramos da ciência. A matemática, a aritmética, mais que tem termo de ciência aí. Entendeu? A engenharia, a medicina, tudo é ciência. Qual delas? Qual falou? Física, pô, física é o tal de lei. Aí vem a química, a biologia. Vai, vamos tocar. O que vocês acham? Qual dessas ciências se aproxima mais do Arrumbandã, ou mais da ciência? Obrigado. Meu amigo, todas. Porque todas que existem são derivações do Arrumbandã. Então, para você entender a ciência do Arrumbandã, tu tem que estudar todas as ciências. Só que nessa época aqui, o Tronco Tupi já sabia de tudo isso. Eles dominavam tudo isso. Eles dominavam a engenharia, a biologia, a física, a química. Eles entendiam de tudo isso. Só que não era verbalizado com esses nomes. Porque para eles o conhecimento era uno. Era Arrumbandã, meu amigo. Tu falar em química, física e biologia, tá falando de Arrumbandã. Ó, tô falando de química, tá? Química é que nem hoje ensinam nos nossos colégios e faculdades. Química, por exemplo, é o quê? É uma matéria dentro da ciência. Física, tanto é que existe professor de química, professor nessa época não são sacerdote. Não existia professor. Era sacerdote, era uma residência. Ele dominava não apenas todas as formas e aí me perdoem, vai ficar gravado, infelizmente, me perdoem alguns umbandistas mais esotéricos, os caras acham que é Arrumbandã, que a Umbanda é o Arrumbandã de vídeo. A Umbanda é apenas uma forma de religião. É uma das formas de a Umbanda não tem a sua doutrina? A Umbanda não tem a sua ciência? A Umbanda não tem a sua arte? Nossa, ponto cantado, ponto riscado, ponto Pemba, né? Lei da Pemba. Ela me dizer que é uma Umbanda? Não, eu não sei. Pra tu entender a Umbanda, tu tem que entender de tudo isso aqui. Só que nessa época, a raça vermelha, o Tronco Tupi, foram os primeiros, não os únicos, foram os primeiros, lá no Baratzil, já sabiam disso aí. Por isso que é uma tradição cósmica. Só que o termo, verbo, física, química, biologia, isso não existia para ele. É uma coisa una. Existe hoje para nós. Porque, e quando é que isso começou a acontecer, historicamente? A partir da cisão do Tronco Tupi. Que antes não era Tupinambá, era Tupi. Com a sua língua havaiana, a sua raça vermelha. E bom.
no momento que houve essa cisão, é claro que o bicho começou a pegar. Só que além disso, outras vimanas continuaram aportando em vários locais do país, trazendo cada um o seu conhecimento, a sua interpretação do um de polaridade, o outro de polaridade. Então, meus amigos, quem acredita que existe só ETzinho bom, tem muito ETzinho por aí. Se você for ver o filme Guerra nas Estrelas, do Star Wars, tem muito fundamento no filme. Tá? Tirando o aspecto hollywoodiano, né? Eles tem algum fundamento ali. Tem alguma coisinha ali. Aí nós temos um livro de um bandista que já desencarnou, tá? O Rogério Feraldi, herbe desse planeta. Vamos dar uma lidinha no herbe desse planeta, nós temos uma biblioteca. Vocês vão ficar assim. Então não é assim. O que nós temos? Nós temos algum comando estelar, comando de uma frota estelar, que é de Arcaxera. Por que eles estão aí? Não estão aí só para ajudar na limpeza planetária. Karina River de Estão aí para tudo em guarnecer moda masculina, para fazer a sua proteção, para fazer a sua, digamos assim, a sua guarnição. Não só a nível de limpeza de planeta Terra, tem outras coisas. Quando tu fala do mago negro, do draconiano, do reptiliano, se eles se formaram aqui, eles foram homens das cavernas, e hoje são seres inteligentes, muitos nem reencarnaram no planeta. Estão só no plano astral do planeta, na zona umbralina, desde que o mundo é mundo. Desde muito antes da emersão do primeiro bloco do Brasil. Estão aqui no plano astral já, coordenando, comandando, fazendo acontecer. Aí vai vir um bandista, vai vir um espiritualista qualquer e vai querer doutrinar aquele ser. Ele já está 5 bilhões de anos lá no planeta, só coordenando, nunca encarnou, o cara vai lá, meu irmão, a fé, o amor de Jesus no seu coração. Eu estou entendendo tudo. Olha, eu vou me doutrinar aqui. Tu nem pisa no centro do mundo, não pisa em lugar nenhum. São seres que não têm condições de olhar para esses seres. Tamanho e inteligência. Eles não são mal educados, não. O verdadeiro ser das trevas mas muito mais educado que muito espiritualista. Então, conversa e aí? Gente, então assim, ó, vou botar hoje na biblioteca a Merriqua, tá? Vocês vão entender melhor essa questão aqui. Eu vou falar com o europeu, o cara jamais vai aceitar isso aqui. O europeu, o berço da humanidade é na África. Só que não é. No Brasil. Então tem um cara aí, um terminei de ler o livro. Já essa semana eu vou buscar um outro livro do mesmo autor, chama-se Muito Antes de 1500. Olha que interessante o título do livro, né? 1500, não sei se você sabe, foi o descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Né? Ele chegando aqui, o que ele encontrou? Chamados, tecnicamente, chama-se índios autóctones. Índios autóctones é índio primitivo. Só que os tupi, eles não eram índios. Eles eram seres com pigmento vermelho, mas eram seres altamente conscientes. Só que chegaram aqui, claro, encontraram o quê? Os primeiros seres primitivos, os primeiros homens primitivos, que vieram lá da sua mônada, corpo caudal, lembra vocês bem? Os primeiros se encontraram aqui. Ó. Mais tarde, muitos milhões de anos, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, o bloco já não era o único, né? Existia os continentes definidos, ele chegou e encontrou os índios, já com certo avanço, já. Só que em relação aqui e aqui, esses eram os seres mental, entendeu? Eram seres muito primitivos. Tá? Só que fica uma coisa bem clara. Foram as primeiras, não foram as últimas humanas, tá? A pisar em um solo quadro. Tá? E Piaga fala uma coisa muito linda. É Domingos Magarinos o nome do cara, é Rosa Cruz, iniciado na Rosa Cruz. Primeiro pedaço de terra surgindo pela universal, olha só o que só estudar a geologia do Brasil, as pedras preciosas, o Planalto Central, o seu verde, vai ver que é o verde mais antigo do mundo e as pedras preciosas mais antigas do mundo. Subentende-se o quê? Se as pedras mais antigas do mundo, foi o
vai falar com o europeu, isso dá uma briga do cão mais coisa. Tá? E quem estudou, quem realmente conseguiu descobrir isso, foi um dinamarquês chamado Peter Lam, que recebeu financiamento de Dom Pedro II, o último imperador do Brasil. Dom Pedro II sabia dessa história aqui. Investiu nesse cara, esse dinamarquês chamado Peter Lam. Esse cara é considerado no Brasil o pai da geologia, coisa assim. Peter Lam, dinamarquês, o pai da geologia. Esse cara recebeu financiamento de Dom Pedro II, não o primeiro. O segundo, o que tinha juízo na cabeça, não o primeiro, tá? E descobriu isso aí. Tá? Interessante estudar a nossa história, né? Cara que não conhece a sua história, tá? Isso aqui vai me dar uma ponte para nos próximos estudos, para mostrar para vocês a identidade da Umbanda com o povo brasileiro. Quem é o povo brasileiro? Por que o povo brasileiro é tão miscigenado assim? Não é uma terra nova. É uma terra escolhida. Desde muito tempo. Foi a primeira terra a receber o Umbanda. O que acontece com o Brasil? Através da sua miscigenação, ou seja, através da sua múltipla formas raciais aqui dentro do Brasil, isso te dá condições de entender o Arrumbandano. Porque o Arrumbandano, usando o nome técnico, ele é polignóstico. Você sabe o que significa polignóstico? Gnose vem de e poli. Polignóstico. Então, vários conhecimentos. Arrumbandano é isso aí. Vários conhecimentos. Ele é polignóstico. Somente um povo miscigenado, multifacetado como o Brasil, para poder resgatar, restaurar esse conhecimento que foi perdido desde a primeira cisão. Então o brasileiro hoje, inconscientemente, através das suas múltiplas religiosidades, está resgatando o Umbanda. Por isso que nós somos especiais. Tá? O Brasil é especial. Não existe país no mundo que tenha desenvolvido melhor a doutrina espírita do que o brasileiro, cara. Nem o francês se perdeu só na ciência. O problema do espiritismo na França, você sabe, Allan Kardec era francês, o berço do espiritismo está na França. Eles hoje são cientistas só. O brasileiro conseguiu muito mais além. Eu até que estou falando aqui que Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. E não dá para duvidar não, cara. Não, mas passou essa semana aqui, a reencarnação, a última deles. Ele só teve 5 aí, né? Não dá para duvidar, cara. Eu também não duvidei. Como é que vai duvidar? Como é que vai duvidar? Tem que acreditar. Tem que acreditar, cara. Tem que acreditar. Também. É que o Allan Kardec não tinha moralidade que o Chico Xavier tinha. Allan Kardec? É porque ele era muito... É porque Kardec, vocês acham que Kardec era bonzinho? Kardec era... E você sabe quem é que foi Kardec? Não, uma das encarnações. Allan Kardec é só um pseudônimo quando ele foi uma das Hipólite Leão Denizário Dourado, é o Ivaí. Tá? Esse era o termo. Não. Já falou. Não, foi um rei, foi um grande faraó do Egito. Ele foi 5 reencarnações só de cara RG. Uma delas mais ficou famosa, que hoje ainda ele se manifesta no astral, não estou dizendo que é só dessa forma, mas uma das que realmente ele se manifesta é o grande faraó. E quem trouxe isso foi o... está no livro do aqui é na Paranhos ali. Do livro do Paranhos, na verdade, quem passou por Paranhos foi o grande mestre Hermes. Não reencarna mais. Só se quiser, né? Não, mas ele que não, que eu tive que fazer aqui já foi. Só se quiser. E ele não precisa, vai precisar do quê? Mas ele foi seguido para matar a tia dele, de repente que não ela, ela se botar a coisa dela, vai matar ele. Bicho, no Brasil, isso. No Brasil, Umbanda, 1908. É um mito fundador, é um mito, mas tem fundamento, cara. Uniformizou Umbanda em 1908, Brasil, Rio de Janeiro. 15 de novembro, 16 de novembro de 1908. Brasil, cara. Pô, tem que respeitar. Agora o cara que foi seguido. Tem a imprensa que queria tentar com ele.
Quem? O Chico. E o Zélio? Vocês não sabem da história, vocês não sabem o que o Zélio passou. O Zélio botaram fogo. Isso eu sei da história que o Norberto me contou. Tentaram botar fogo na tenda Nossa Senhora da Piedade e pegou fogo nas casas em volta, na terreira não pegou. Pegou em tudo em volta, na terreira ficou em casa. Ele teve reforços brasileiros e passou por estrangeiro. Também, cara. O Zélio foi muito mais perseguido do que Chico Xavier. E se você olhar a foto do Zélio e a foto do Chico, você olha assim, mais novo, né, os seus 40, 50 anos, tirando o óculos do Chico, olha, a fisionomia é muito parecida. Dizem que Zélio, ele só conseguiu, ele foi o grande escolhido na Umbanda, na verdade ele já tinha sido preparado há muito, muito tempo. Eu tenho 2 livros que falam sobre isso, mas não tem na biblioteca, eu tenho que comprar. Baratizil, o primeiro é a Terra das Araras Vermelhas e Baratizil, a Terra da Luz. Tem um livro chamado Baratizil, do Rogério Peraldinho. E ali o Chico, aliás o Zélio, já tinha sido preparado, já tinha sido sacerdote. Para se preparar para essa encarnação que ele, junto com o caboclo, das 7 cruzilhadas, que era Tamataê, um ser venusiano, vim junto com o Zélio para uniformizar o bando. Eles não criaram um bando, a banda já existia. Só que assim, ó. Só que eles uniformizaram, eles deram uma regra, né? Tinha que regrar o bando, tá certo. Uniformizar o bando. Isso que a Umbanda tem fundamento. Isso que ela tem fundamento. A partir do Zélio ela criou-se então um fundamento, um conceito. Né? Tá? Mas não quer dizer que é o único também. Não quer dizer que é o único. E nesse livro Baratizil menciona uma das histórias do Zélio, essa preparação do Zélio. E uma das suas reencarnações pós-Baratizil foi como romano. Então ele tinha, digamos assim, ele trouxe principalmente de uma das suas encarnações de romano, ele trouxe esse aspecto firme, austero. Ele sofreu muita coisa. Então ele tinha que seguir aquele fundamento. Não sei quem é que esteve aqui no primeiro estudo da origem da Umbanda, vocês lembram que eu botei a gravação do Zélio? Um cara de muita garra, tinha os seus 80 anos, já estava desencarnando já. E um cara de garra, um cara de pegada, estava ali. Cuidado que o vil metal vai sujar a Umbanda. O que está acontecendo hoje? Tem muitos umbandidos aí se sujando pelo metal, muitos espiritualistas também. Entrou o vil metal na jogada, meu? É complicado, é complicado. O que eu vou dizer pra você? Eu sei que muitas vezes eu sou criticado, mas bicho, entrou o vil metal, um sacerdote de Umbanda que vai cobrar um curso, tem que se cuidar. Ele abriu espaço. Mas eu não tenho nada a ver com o curso. Bicho, eu tenho um sacerdote, tenho um médium, e tem que cuidar no que vai fazer. E, querendo ou não, tu tá ganhando dinheiro de algo que envolve espiritualidade. Se tu não é médico, se tu não é sacerdote, tu é só terapeuta, aí a história é outra. Mas no momento que tu é médium, tu tem um karma enorme com a caridade. Não tem um jeito, não tem como ganhar dinheiro. Aí tudo bem, aí entrega pra Xangô e sabe o que faz. Mas, bicho, se tu tiver uma forma de ganhar um dinheiro fora isso aí, não cobra nada, não entra nessa. Infelizmente tem cursos hoje, tem gente que hoje está dando curso para sacerdote. Tu faz curso de 2, 3 anos e te forma pai de sangue. Essa tradição é oral. A tradição da Umbanda é oral, não tem uma Bíblia, não tem um livro que fala. Por isso que a gente não dá livro aqui, por isso que a gente não dá apostila. Para vocês amanhã direm, estou estudando e me formei pai de sangue. Ó, eu tenho aqui um fundamento. Isso é oralidade, cara. Pai de santo, eu não gosto muito desse nome, cara, mas dirigente espiritual, sacerdote, enfim, é na batalha, no dia a dia ali, ó. É mostrando, fazer cursinho faz um curso aí fora para aprender, para servir, aí tudo bem. Mas tu fez o curso, quem é que te deu esse curso? O cara era um sacerdote. Olha, eu falo para vocês aquilo que eu estou aprendendo. Muito cuidado. Não para ti, tu tá fazendo a tua. Eu sei de gente que fez curso. Mas ele fez um curso caro pra caramba e está trabalhando de graça, isso é uma maravilha. O problema é entender o curso. Tu receber informação do espaço, o que o mentor te cobrou, cara, para te dar aquela informação? Vocês estão entendendo? Não tem relação. Isso o Zélio já dizia, cuidado com o vil mental. O vil mental ele vai sujar o nome da Umbanda. Uma coisa que ele falou muito interessante que eu achei até engraçado. Aquela relação homem e mulher, né?
Cuidado com a consulente mulher e a médium mulher, cuidado com o consulente homem. Ninguém entendeu, claro, né, cara? Aquela apaixonite de olha, mas esse cara é todo cara. Aí já mistura, né? A educação do mentor com a educação do médium. O cara é muito educado, cara. Não rola, cara. Não rola, isso rola. Depois rola. Rola isso aí, rola, acontece, cara. Aquelas paixonites agudas, aquela médium que tá ali. Aí chegou um chamado neófito. Neófito, não sei se você sabe, é um iniciante. O cara é um médium potencial, que tem um potencial mediúnico, e chega a primeira vez. Aí chegou o cara, né? Tipo eu assim, elegante, alto, loiro, cabelo até aqui, esbelta. A guria já. A corrente, ó, fora. Mas esse é o mais lento aqui nessa história. Isso em 1908 já foi avisado. De 1908. Aí tu vai perguntar se ele já sabia, eles não sabiam. Eles não sabem nem quem fizeram. Budista que não sabe a sua história, e um brasileiro, principalmente espiritualista, que não sabe a sua história, não sabe o que é uma Umbanda, tem que saber. Nós estamos trabalhando com isso aqui, ó. Estamos tentando resgatar isso aqui. Porque a nossa religiosidade, a nossa forma de se espiritualizar, que é através da Umbanda, uma magnífica ferramenta iniciática. Tem religião? Tem. Tô surdo. Filosofia? Tem. Tem. Estuda a teogonia, a teogênese, a cosmogênese, a planetogênese e a... Não precisa estar em faculdade, estar dando livro, não precisa... Ninguém aqui tem que sair mestre, doutor, não sei. Não é isso. A gente vai ter que saber o que está falando. Nosso culto, a nossa ritualística, ela tem que estar calcada nisso aqui. Ela tem que ter essa base. Filosofar é o quê? É o passe, é a consulta. Vou filosofar, vou conversar. A ciência, os pontos. Desde pena, espalhado por aí, e ponto cantado. A religião, a utilidade do pai. Tem um congá, o congá significa o quê? É um portal dimensional para te dar abertura, te dar condições de você relaxar, né? Entrar no estado alterado de consciência, que fala, o estado superior de consciência, acessar o plano superior. Só não acessa quem não quer, bicho. Já tem um ponto contato, já tem uma série de quê? Forma, né? Artística de... Vai ter que estar os quatro juntos. Onde não tiver um, não vira um bloco, entendeu? Não vira um bloco de sustentação. A coisa fica... Deixa eu continuar, senão não vai dar nem na frente. Muito bem. Aí houve as associações. O Umbanda realiza essas associações. A religião é associada a um orixá chamado Yorimá, que é um orixá terra. A filosofia é associada a Oxóssi, que é o Oxóssi hoje, a era de Oxóssi hoje, a era da iluminação, a era do conhecimento, ou filosofia. Ciência, a Xangô, o elemento, a justiça, realizar a justiça é tudo ciência. Porque a ciência não é só física, química, biologia, entendeu? Não existe as ciências humanas. A arte, algum elemento. Isso aqui foi uma confusão, né? Todo mundo associa algum a cor. Algum a cor. Mas mais tarde a gente vai explicar que algum tem uma relação. Tem uma relação. É a simplicidade de comando. Para isso, para ficar mais fácil, o que a gente mostra aqui? O chamado dos pontos cardeais. Também tem uma associação. Nós temos aqui o ponto norte, o ponto sul, o ponto leste, o ponto Yorimá é associado ao Oxóssi, Xangô, Ogum, leste e sul, polaridade positiva, oeste e norte, polaridade. Eu não vou me aprofundar nisso agora, fica para mais tarde na magia da Umbanda, tá? A magia da Umbanda eu vou explicar o porquê disso aqui. Tá? Por enquanto é só isso. Tá? Nós temos Oxóssi com polaridade positiva, Xangô, Ogum, Yorimá, são os quadrantes. Tudo no universo funciona através da bipolaridade. O Yin e Yang do chinês não mostra isso.
Quando a gente está muito negativo, há um desequilíbrio. Quando a gente está muito positivo, há um desequilíbrio. Tem que ter a contrabalança. Muito positivo, o cara muito acelerado. O cara muito negativo, só dormir. É só dormir. É? Tá? Tem que ter isso aqui. Tá bom? Então, a religião Yorimá em terra é de polaridade. Não, aqui é negativo. Tá? Filosofia é positiva. Eu acabei trocando aqui. Tá? Aqui é de Oxóssi. Ciência é positivo. E a arte é negativa. Tá? Que eu acabei trocando. Muito bem. Vamos lá. O Arrombandã e os dois níveis do saber. Tá? Vamos tentar finalizar isso aqui. Depois vocês mudem aqui, tá, pessoal? Tá. Já tá bem errado. Vou ter que ver. Que é negativo. Tá? Muito bem. A protossíntese religio-científica. A protossíntese religio-científica ela é considerada o primeiro nível do Arrombandã. O que quer dizer isso? Olha só que interessante. Aí nós já vamos associar com os orixás. Tá? Nós temos aqui religião, filosofia, ciência e arte, formando aquele quadrado lá. Só que esse quadrado aqui te dá a impressão de conhecimentos desassociados. Cada um está numa ponta. De uma certa forma, expressa a cisão do Arrombandã, do Umbanda e do Guarani. Tá? Olha só que interessante. Vamos ver se eu consigo explicar. Para você unir esses 4 pilares, esses 4 pontos, num único ponto, a única geometria possível de ser realizada é essa aqui. É a pirâmide, o triângulo. Tá? A religião está associada ao orixá Yorimá. Filosofia, Oxóssi. Ciência, a Xangô. E as artes, a... Essa união aqui, ó, que nós podemos chamar de axé cósmico, essa união desses 4 pilares aqui, entra o 5º orixá, que é o orixá Yoga. Tá? E essa geometria da pirâmide, ou seja, que significa, ou que simboliza esses 4 conhecimentos associados, que aqui ele está desassociado. Aqui ele está associado. É através da pirâmide. Por isso que a gente vê tanta pirâmide espalhada pelo mundo inteiro, pelos povos primitivos e inteligentes. Vocês acham que a pirâmide você encontra só no Egito? Não sei se você sabe, a pirâmide que mais tem no Brasil, principalmente lá no Planalto Central do Brasil. Fora as que já foram destruídas. Os maias, os Cicas, tem de pirâmides espalhadas no mundo todo. Porque eles entendiam o Arrombandã. Eles já realizavam o primeiro nível do Arrombandã, que era esse conjunto de leis divinas, mas um conjunto associado e não desassociado. Por isso que a pirâmide é algo muito natural na cultura dos antigos povos. Olha só umas coisas se encaixam. Isso aqui é uma explicação muito sumarizada, muito mais. Se você ler, por exemplo, a banda Protossíntese Cósmica, aí é uma coisa mais detalhada. Tá? Mas aqui para nós aqui o que vale. Tá? Muito bem. O segundo nível de conhecimento do Arrombandã chama-se a protossíntese cósmica. O que é a protossíntese cósmica? Ou seja, o Arrombandã é conhecido também como a protossíntese cósmica. Conhecimento uno, a criação cósmica, tá? Tá? Muito bem. O que acontece? Você tem aqui religião, filosofia, ciência e arte numa convergência, numa associação. Isso basta para um sacerdote passar, um espiritualista passar esse Arrombandã? Basta ser religioso, filósofo, cientista e artista? Basta? O que está faltando? O que nos falta para realmente passar todo esse conhecimento de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais acessível? O que falta para o sacerdote ele não se perder na polaridade negativa? Pode haver a resposta.
Amor e sabedoria. Então a protossíntese cósmica é isso. Tá? É o amor e a sabedoria. E o símbolo, a geometria que simboliza, né, a protossíntese cósmica é o. Então a pirâmide, a protossíntese religio-científica, ou seja, é o primeiro nível, que é o nível da associação desses 4 pilares, está inserida dentro da protossíntese cósmica. Está dentro do círculo. E o círculo é a protossíntese cósmica, que nada mais é que o amor e sabedoria. Amor está associado ao orixá, energia espiritual. Sabedoria ao orixá, associado à energia. Então, Oxalá, energia espiritual, o espírito, dá para dizer que Oxalá é o orixá que rege o espírito. Iemanjá é o orixá que rege a mente. Iori é o orixá que rege a própria ciência religio-científica, por onde você verbaliza esse conhecimento. Se você tem religião, ciência, filosofia e arte e você não fala, por isso que Iori está Iori, né? Que é o orixá, na verdade, dos cosmos da Leão, dos Turim, né? Ele rege esse chakra, que é o chakra laríngeo, que é o chakra da fala. Tá? Fala, verbalizar. Tá? Aí nós temos então o Xangô, que é a ciência, né? Oxóssi, que é a filosofia, Ogum, as artes, e Orimá, que é a religião. Então, sem amor, sem sabedoria, você é apenas um conhecedor. E esse conhecimento ele fica desassociado. Isso que acontecia no Tupi. Os Tupi-Guaranis, eles não queriam saber de passar esse conhecimento todo, essa riqueza toda com amor e sabedoria. O que acontece hoje nas nossas faculdades? Com a maioria dos que se formam, por exemplo, na medicina. Não estou falando de todos, tá? Não estou falando mal da classe médica, não é isso. Não estou falando mal da medicina. Eu estou apenas questionando uma coisa. Os caras se formam para ganhar dinheiro. Eles não querem saber de filosofia na medicina. A arte na medicina? Religião? Não, vai lá falar com o padre, vai lá falar com o pastor, vai lá também, é menos o Davi. Entendeu? O que acontece hoje é isso aí, ó. Os caras só quiseram saber de um pilar. Eles, digamos assim, eles se aprofundaram num pilar. O resto, não estão nem aí. Imagina fazer a convergência. E os povos antigos sabiam disso. Tanto é que criaram em sua cultura. E a pirâmide, ela simboliza isso. E a convergência desses 4 pilares do conhecimento, porém, dentro do ciclo. E o ciclo, como é que poderia... Qual é a associação que tem a pirâmide com o ciclo? Você faz uma pirâmide que... Você cria uma pirâmide. Hã? Não. Tem um espaço, porque a pirâmide é apontada para cima. Aqui é a pirâmide. O espaço. Qual é a geometria que melhor simboliza o espaço? O cosmos. O zero. Muitas vezes no Egito tem uma pirâmide lá que chama-se Tupan, ela é apontada por uma estrela do norte, uma das estrelas do norte, que hoje é a estrela do norte lá na América Latina. Mas antigamente, antes da precessão da Terra, do bamboleio da Terra, a estrela que essa pirâmide há 4 mil anos atrás estava apontada para essa estrela do norte. Tem uma correlação da terrestre. Muito bem? Então o círculo é isso aí. Tá? O triângulo simboliza o conhecimento humano. O conhecimento humano é tudo isso aqui, sintetizado. E o círculo representa o quê? O amor e a sabedoria. Onde você tem aqui no triângulo os 4 orixás básicos, ok? E o círculo você tem os 2 orixás superiores. Totaliza o quê? 7. Tá? Não, 5, né? Aqui 5, desculpa, aqui 5 e aqui 2. Tá? Mais um conhecimento. Oi? Por isso que eu digo, o 7 ele é um código diretor universal.
Você não consegue fugir do 7 para explicar as coisas. 7 lobos, 7 cores, 7 notas musicais. 17. É muito cabala, muito cabalista. Cabala é uma das derivações do um pouquinho deturpado pelos hebreus, mas faz parte. Agora vocês imaginam que é um momento. Vocês imaginem esse conhecimento puro quando ele foi, digamos assim, quando ele foi passado por esses primeiros povos. Imagina o que era. Ele dava tudo isso aqui. E o nome não era filosofia, assim, era tudo uma coisa só. Quem é que hoje em dia, imagina tu fazer uma faculdade em que tu tenha engloba tudo. Tu não sai um profissional, tu entende? Só pode ser já um sacerdote. Por isso que nessa época eles formavam sacerdote, espiritualistas. Eles não formavam profissionais. Hoje as nossas universidades formam sacerdotes? Formam profissionais. Para quê? Só para finalizar, eu já passei um pouquinho. Tentando, pegando esse gancho aqui, tá? E tentando uma simbologia, formar uma simbologia mais acessível para o nosso conhecimento, ou digamos, uma simbologia em 2 dimensões, porque essa aqui está em 3D, né? Você pode observar, essa aqui está em 3D, né? Mas em 2 dimensões, para ficar mais fácil, nós temos esse símbolo aqui, em que o círculo representa o quê? O reino virginal, tá? Onde estão inseridos os 7 orixás, as 7 potências divinas. O triângulo representa o início do reino natural, onde nós temos a manifestação dos 7 orixás originais. O primeiro é Oxalá, energia espiritual. O segundo, Iemanjá, energia mental. E o terceiro, Iori, energia cósmica. Ou, como eu gosto de chamar, axé cósmico. Se você fala em axé, eu posso perguntar para você, que tipo de axé? Você não vai saber me responder. O axé significa energia, mas energia tem qualidade de energia. Não posso dizer que é energia. Energia positiva, energia que tipo de energia? Tá? Então, Iori, o nosso cosmo, ele está, digamos assim, ele é banhado pela energia desse orixá Iori, energia cósmica. O axé cósmico. Ou fluido cósmico universal. Tá? Que a gente aprendeu na doutrina espírita. Tá? E aqui, a cruz, tá? Que para nós aqui tem esse mesmo formato que é um quadrado, só que aqui, através do triângulo, você tem 3 dimensões. Aqui você tem 2 dimensões. O mesmo quadrado aqui eu posso simbolizar com uma cruz. O quarto ali seria Yorimá, elemento terra, religião. Oxóssi é o quinto, né? Ar, filosofia. Xangô é o sexto, fogo, ciência. E o sétimo e último, Ogum, água, as áreas. Ou seja, o Yori está no centro, que é o axé cósmico. Dele se expande e através da expansão forma-se o quê? O elemento ar, que é o primeiro, o elemento fogo, o elemento água e o elemento terra. Atmosfera, hidrosfera e litosfera. Vê que está tudo associado. Falar de Arumbandã é uma coisa complexa. Falar de Arumbandã, você vê qualquer planeta habitável, você tem lá elemento ar, você tem o hidrogênio, o oxigênio, o azoto, você tem o elemento água, você tem que ter elemento hídrico, você tem que ter elemento terra para as pessoas. Então o universo todo, os planetas em si, eles são basicamente isso aqui. O espaço, ele é composto basicamente desses. Quem rege o espaço, basicamente são esses 3 orixás. Um regendo o espírito, outro regendo a mente, e outro regendo a própria substância fora, ou éter, cósmico lá de Newton. No momento que vai formar planetas habitáveis, esse axé cósmico aqui ele tem que se expandir e automaticamente criar o ar, criar o fogo, criar a água e criar a terra. Tá? Por isso que esse símbolo aqui, para nós, é um símbolo ainda um pouco místico, um pouco complexo de se falar. Isso aqui é apenas o início. Tá? E esse símbolo aqui, ele sintetiza o
Umbanda. É o símbolo que nós temos aqui na nossa plataforma. Por isso que não tem nome, que Seara acabou de virar já. Por isso que a gente não bota nome, porque isso é um símbolo que por si só ele já se fala. Né? Oi? Ele já se apresenta. Então esse é um símbolo da Umbanda. Nós aqui servimos com conscientização o Umbanda. Nós estamos dispostos a restaurar a Umbanda. Estamos no nosso planeta de origem, aliás, na nossa terra de origem, para de Deus, estamos resgatando a Umbanda de maneira consciente, realizando através da nossa doutrina e a nossa metodologia, o nosso ritual, o resgate do Umbanda, utilizando a convergência da religião, da filosofia, da ciência e das artes. Então, os nossos estudos e a nossa metodologia, o nosso ritual, a nossa ritualística, ele tem se inserido esses 4 pilares aí. Em convergência. É muito místico de falar. É uma coisa que tem que pensar, tem que analisar, tem que, na medida que o tempo passa, se vocês estiverem dúvida, a gente vai responder. Tá? Então, esse conhecimento uno foi necessário. Olha que interessante que Ramatiz fala sobre a Umbanda, só para a gente encerrar. Esse conhecimento uno foi necessário para moldar os corpos sutis necessários aos espíritos reencarnarem na Terra. Então, o conhecimento da Umbanda, que está sintetizado nesse símbolo aqui, tá? Ele foi necessário para quê? Para moldar os corpos para o espírito. Como é que você molda um corpo? Através desses 4 elementos básicos, através desses 4 orixás básicos. Esse nosso corpo físico, ele tem elementos ar, água, fogo, água e terra. E que esses 4 orixás aqui que regem. E os 3 superiores. Nós temos Iori, que o fluido cósmico universal está em nós. Está inserido. De uma maneira muito sutil. A mente, que é a nossa inteligência, e o espírito. Por isso que, para muito esotérico, a mente é tudo. Eu já ouvi muita gente falar que não é. A mente não é o espírito. A mente é uma ferramenta do espírito. A mente é uma ferramenta do espírito. O espírito não pode ser confundido com mente. O espírito ele é transmental. Ele vai muito além da mente. Tanto é que existem planos dimensionais superiores em que a mente concreta não funciona. O causal, o que é o plano causal? Mente abstrata. O que é o búdico? Não sei. O que é o átmico? Nirvana? É muito além do mental. É muito além da mente concreta, da mente de raciocínio. Então não dá para confundir isso aí. Tá, pessoal? Por hoje só. Por hoje chega. Semana que vem a gente vai começar a entrar num assunto bem interessante. E aí nós vamos falar mais sobre Brasil e povo brasileiro. Aliás, Umbanda e povo brasileiro. Tá bom? Namastê. Até o próximo encontro.